Nós continuamos a leitura do livro do Apocalipse com a introdução da quarta visão, que é a visão das 7 taças, as chamadas taças da ira de Deus, que nós não iremos ler na liturgia. Então nos diz, início do capítulo 15: vi no céu outro sinal, grande e admirável. Ou seja, São João conduz a nossa atenção para um outro sinal que ele diz que não é apenas grande, mas também é admirável. Por exemplo, no início do capítulo 12, ele diz: um grande sinal apareceu no céu. Aqui ele diz: vi no céu outro sinal, grande e admirável. Por que esse sinal, além de ser grande, é também admirável? Nos deixa como que impressionados, impactados. Ele explica: 7 anjos com as 7 últimas pragas. As pragas, as 7 últimas pragas, são assim chamadas por quê? Porque são castigos que Deus impõe aos ímpios por causa do seu mau procedimento. Nós vemos uma referência às pragas no livro do Êxodo, quando Deus endureceu o coração do faraó e enviou as 10 pragas a fim de libertar o povo de Israel, diz-nos o livro, com mão forte e braço estendido. Isso é muito importante porque o mal, como tudo que é plantado, quando é plantado, tem que ser colhido. Ou seja, os ímpios, os homens injustos, semeiam no mal e, portanto, são obrigados a colher o mal. Não se arrependem, o seu coração é endurecido. Eles são como que obstinados na sua escolha por aquilo que desagrada a Deus. Esse fenômeno é tão absurdo que São Paulo chama-o de mysterium iniquitatis, o mistério da iniquidade, falando justamente sobre a impiedade dos tempos finais, quando ele diz que o mistério da iniquidade já está em ação, esperando apenas aquele que o detém. Um dia, aquele que o detém será removido. Então, o mistério da iniquidade chegará à sua máxima expressão. É aquilo que nos é descrito em linguagem simbólica no capítulo 13 do Apocalipse. O que para nós também é um sinal de grande consolação. Por quê? Porque apesar de o mundo não estar tão bem, ainda existem muitos sinais de bondade. Muitas pessoas que não se renderam, muitos que perseveram, que lutam, que se esforçam, que estão dia após dia dando a vida, testemunhando, se sacrificando. Homens e mulheres de diferentes procedências, mas que não se renderam à maldade, à iniquidade. Aquilo que detém o mistério da iniquidade, muitos já especularam sobre isso, mas no meu modo de entender,
é o fato de que a lei de Deus ainda de alguma maneira é observada. É verdade que o sistema do mundo cada vez quer remover a lei divina do coração dos homens. E para isso faz uma violência imensa às consciências. Precisa mobilizar poderes políticos, potências econômicas, ter hegemonia na comunicação, fazer toda uma força impressionante a fim de que a lei de Deus desapareça do coração das pessoas. E nem assim eles conseguem. E nem assim têm conseguido. Muitos sim se apartaram da lei de Deus. Mas eu vejo, por exemplo, muitas pessoas que estão no pecado, mas ainda não se entregaram ao pecado de uma maneira total. Voltam e de vez em quando rezam, e de vez em quando se confessam, e de vez em quando vão buscar Deus. Isso é um sinal positivo, um sinal de que a graça ainda está ganhando, de que a lei de Deus ainda está segurando o mistério da iniquidade. Mas o livro do Apocalipse nos fala de uma corrupção crescente, cumulativa, que vai chegando a um ponto que se torna prevalente. Por isso o texto diz, na sequência: vi também como que um mar de vidro misturado com fogo. Sobre este mar estavam de pé todos aqueles que saíram vitoriosos. Um mar de vidro. Os padres da igreja entendem que essa é uma imagem do batismo. Por quê? Porque faz referência às águas do mar, mas um mar de vidro, ou seja, transparente, translúcido. Um mar que lança a alma na completa transparência de Deus. Mas é um mar de vidro misturado com fogo. Por quê? Porque o Espírito Santo entra em nossas almas pelo batismo e nos aquece por dentro. O vidro misturado com fogo faz referência também à fé e à caridade. Porque pela fé nós contemplamos a Deus, ainda não diretamente, nós o vemos como que através do vidro. E pelo fogo da caridade, do amor, nós nos unimos a Ele. Então, sobre a fé e a caridade, sobre este mar de vidro misturado com fogo, estavam de pé todos aqueles que saíram vitoriosos do confronto com a besta, com a imagem dela e com o número do nome da besta. Interessante essa construção. Primeiro fala da besta. E quando ele fala da besta, ele está fazendo referência à primeira besta. Porque no capítulo 13 do livro do Apocalipse, aparece esta besta que é uma pantera, que vem do mar, que os padres da igreja entendem como o anticristo, personificado nesse indivíduo, que vem com um poder político para, com um discurso enganador, que diz favorecer os homens e lhes dar qualidade de vida, na verdade, com poder para perseguir os santos. E o texto nos diz que da terra aparece uma outra besta. Os padres da igreja dizem que a terra aqui é uma imagem da igreja. Então falam de um falso profeta, que ele parece um cordeiro, mas ele fala como um dragão.
e que ele reconduz todos os homens a adorarem a primeira besta. Então ele se coloca a serviço desses poderes globais, a fim de fazer o coração dos homens se inclinar para estes poderes globais e, desse modo, pensarem que estão servindo a Deus. Ou seja, fala de uma impostura religiosa. Mas o texto diz que essa besta vai ser ferida de morte. Por quê? Como ela quer imitar a Cristo, então vai imitar a paixão de Cristo e vai ressuscitar. O texto do Apocalipse diz que, nesse ínterim, o falso profeta, a segunda besta, vai fazer uma imagem da primeira besta. E essa imagem da besta, ela vai falar, ela vai conversar com as pessoas. Ela vai ser uma representação perfeita. Hoje, claro, nós temos, com a cultura do holograma, tudo isso muito mais concretizável até em termos que São João não tinha. E os homens vão adorar a imagem da besta. Ou seja, vão adorar a imagem do anticristo. Mas estes aqui venceram a besta, ou seja, o anticristo, a imagem da besta e o número do nome da besta. Venceram um número. É interessante isso. Eles venceram um número. Como é que se vence um número? Do que o Apocalipse está falando? Ora, não podemos nos esquecer que o escritor do Apocalipse é São João. Então ele contrapõe ao Logos, que é Cristo, o anti-Logos, que é o anticristo. E se o Logos é a palavra, e se o Logos é a vida, e se a vida é a luz dos homens, e se ele é a luz do mundo, etc., se ele é o pão da vida, se ele é a ressurreição e a vida, se o Logos é tudo isso, se Cristo é tudo isso, é o Deus vivo, é encarnado, é gente, é real, o anti-Logos é o número. Ou seja, o sistema oposto ao Logos é a substituição do Logos pelo algoritmo, pelo número. Nós estamos nesse processo desde o início da Revolução Industrial, quando foi impulsionado o sistema capitalista. E a sociedade foi se numerificando, tudo se foi quantificando. Todos nós somos quantificáveis e quantificados. Hoje em dia, inclusive, se fala de retirar o dinheiro circulante para que tudo aconteça de forma numérica. Você trabalha, recebe números, você compra, perde números. Nós estamos numa sociedade cada vez mais numerificada e esse sistema artificial, numérico, cada vez mais penetra no nosso ser, cada vez mais quer ganhar espaço até no nosso corpo. Fala-se hoje de transhumanismo, com uma espécie de introdução nessa fase em que o homem se maquinifica, e todos nós já estamos um pouco assim. Nós saímos de casa e seguimos o Waze, ainda que o Waze nos mande por um caminho que não queríamos ir. Nós somos guiados pela ditadura das máquinas e vivemos num mundo em que quem controla as máquinas controla tudo. E esse sistema maquinal, numérico, impessoal, que atropela o homem, que deixa o ser humano e a vida humana de lado, precisa ser vencido. Ou seja, o cristão
tem que sair desse sistema de algum modo. E como é que ele sai desse sistema de algum modo? Ele sai desse sistema quando ele se coloca em pé sobre o mar de vidro misturado com fogo. Quando ele se coloca em pé, unindo a fé e a caridade, desembocando na vida espiritual. Não adianta nós queremos santificar o número e criar uma teologia do número. Então nós vamos agora discutir problemas seculares, aquilo que é terreno, e vamos ficar o tempo todo entrando em disputa por causas humanas e comprando todas as ideologias que foram criadas para fortalecer esse sistema que é anti-logos. Nós precisamos voltar para o logos. Nós precisamos voltar para Cristo. E entender que Deus é vida. E termos comunhão com essa vida que Ele é. Por isso São João diz que estes que saíram vitoriosos do confronto com a besta, com a imagem dela e com o número, o que significa que nós estamos vivendo numa civilização da imagem e numa civilização do número. Eles saíram vitoriosos, seguravam harpas de Deus, harpas. Eles são louvadores de Deus, eles são adoradores de Deus, eles têm vida espiritual, eles se colocam na presença de Deus, mas eles não apenas seguram harpas, mas diz o texto, entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. É muito interessante, porque o cântico de Moisés aparece assim que o povo atravessa o Mar Vermelho. Moisés entoa um canto. Mas o Cordeiro, quando é que o Cordeiro canta? Quando é que Jesus canta no Novo Testamento? Aparece apenas uma vez um cântico de Jesus, que eu adoraria ter ouvido a voz de Jesus cantando. Assim que eles saem do cenáculo, na noite em que ele ia se entregar, o texto diz que eles saem cantando os cânticos do Halel, que são os salmos da subida para Jerusalém. Que alegria quando eu vi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele estava indo para a morte. E agora nossos pés já se detêm em Jerusalém, em tuas portas. Jerusalém, cidade bem edificada, num conjunto harmonioso. A voz de Jesus cantando é a voz do Cordeiro, é o cântico do Cordeiro. É o Cordeiro que louva enquanto entrega a sua vida, enquanto vai ao encontro do sacrifício. Do Cordeiro que entrega a sua vida para salvar a nossa vida, que dá a sua vida para injetar a sua vida divina e eterna dentro da nossa vida humana e mortal. Por isso é o cântico, e não é qualquer cântico, é o cântico do Cordeiro. E este cântico tem uma letra. É o cântico de Moisés, é o canto do Cordeiro, é o canto do Velho Testamento, é o canto do Novo Testamento, porque o resumo do Velho e do Novo Testamento é o sacrifício de Cristo, que sintetiza a palavra da velha e da nova aliança. E eles dizem, grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. É o cântico da igreja. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, retos, justos, direitos e verazes, verdadeiros, reais são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temeria o Senhor e não glorificaria o teu nome? Quem não te respeitaria?
Quem não se inclinaria diante dos teus desígnios, diante da tua santidade, diante da tua excelência, da tua supremacia? Só tu és santo. Todas as nações virão prostrar-se diante de ti, porque tuas justas decisões se tornaram manifestas. Ou seja, este cântico é o cântico daqueles que, estando debaixo do sacrifício do Cordeiro, dizem: agora tu vais realizar a tua justiça no teu dia. É chegada a tua hora, a hora das tuas 7 últimas pragas, e com elas o teu furor irá consumar-se, como diz o texto. Tu realizarás toda a tua justiça, desinstalarás o mal do mundo, retribuirás a cada um segundo as suas obras e segundo as intenções do seu coração. A igreja celebra a Deus, porque no final, quem vence é a santidade dele. Os homens constroem com números tantas coisas, são tantas equações, são tantos algoritmos, são tantos poderios construídos através de coisas mensuráveis, quantificáveis. Mas diante de tudo isso, nós desdenhamos, porque nós olhamos para Deus e dizemos: grandes e admiráveis são as tuas obras, os teus caminhos são justos e verdadeiros, só tu és santo, tu és alguém. E a nossa vida inteira se prostra diante de quem tu és. E tu vences. Tu sempre vences. Que isso tudo nos anime a lutar, dia após dia, a lutar contra a besta, a sua imagem, o seu número, a não nos entregarmos a essa civilização tecnocrática, a não jogarmos a nossa vida neste mundo feito para nos manter hipnotizados e para nos enlouquecer. Que nós nos desliguemos disso e que nos coloquemos em pé sobre o mar, de vidro misturado com fogo. Que nós juntemos o vidro ao fogo, a fé com a caridade. Então nós encontraremos a palavra, que é Cristo, o Cordeiro, o seu cântico, e debaixo do seu sacrifício, protegidos do furor do dia do juízo, por ele poderemos passar ilesos, porque resgatados pelo sangue do Cordeiro que nos trouxe a redenção.